tabernáculo, abre em João 14. Essa festa dura 7 dias. Hoje é o 7º dia dessa festa, dentro do calendário bíblico lá em Israel. E você vai entender um pouquinho o que nós estamos vivendo. João 14. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, moradas ou mansões. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Agora vou preparar lugar para vocês. E quando eu vos for e preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Tomé, porém, disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o Pai que me enviou. Já que agora vocês conhecem e têm visto. Filipe então disse: Mostra-nos o Pai, e isso basta. Jesus, porém, respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: Mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está fazendo esta obra. Podemos assentar. Amados, essa ministração tem por tema Jesus, o nosso tabernáculo. É que o tema ficou um pouco escondido, eu não coloquei o tema ali. Mas você vai entender que quando o povo ficou cativo no Egito 400 anos, eles adquiriram costumes egípcios. Todos nós sofremos influência do local a qual vivemos. Se nós formos morar em outro lugar que tem uma cultura diferente da nossa, nós iremos adquirir alguns hábitos deste lugar, seja ele alimentício, cultural, e se não tivermos firmados em Deus, até hábitos religiosos. Então, quando saímos do nosso ambiente natural, estamos fadados a sofrer influência. E a nação de Israel vai viver 400 anos no Egito. Daria no mínimo 4 gerações. Então teve filhos de hebreus que nasceram dentro do Egito. E nascendo dentro do Egito, sabemos que se você não passa os costumes para os seus filhos, eles irão perder a origem familiar. Talvez você tenha o privilégio de seu pai ou seu avô contar um pouco da cultura dos seus antepassados. Só que muitos de nós talvez nem sabem o nome do avô, do bisavô, do tataravô. Perdeu-se o vínculo com o local onde nasceu. A mesma coisa acontece com o povo de Deus, que vai perder esse vínculo, perder essa identidade. E quando Deus visita o Egito para tirar o povo do Egito, é bem verdade que era um bando de pessoas, cerca de 2,5 milhões de pessoas, e Deus tinha que transformar um bando de gente em uma nação. O que caracteriza e diferencia uma nação de um bando de pessoas dispersas é a Constituição. O que é a Constituição? O conjunto de leis que vai determinar o que se deve ou não obedecer.
e progresso, e estamos debaixo de uma Constituição. Então, olhando para a nossa bandeira, já entendemos uma mensagem que para se ter progresso é necessário ter ordem. E como que Deus estabeleceria uma nação se essa nação não tivesse limites e nem ordem a obedecer? Era necessário não somente um líder, que era Moisés, mas um conjunto de ordenanças que pudesse nortear esse povo. A Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. O que é profecia? A palavra de Deus. Então era necessário agora Deus estabelecer mandamentos, estatutos, ordenanças para esse povo. O Egito tinha cerca de 500 deuses, tanto que Moisés, quando sai, pergunta: em nome de quem eu irei? E você lembra que quando Moisés sobe ao monte e fica 40 dias, o povo constrói um bezerro de ouro, pois eles tinham costume que no Egito todo Deus tinha uma estátua, e eles vão dizer: nós não conhecemos esse Deus que está conosco, precisamos ter uma estátua, uma figura desse Deus, para que venhamos entender que Ele verdadeiramente está em nosso meio. Então eles vão fazer um bezerro em símbolo de sacrifício e adoração. E Deus vai entregar a Moisés 2 tábuas com 10 mandamentos. Todos nós conhecemos, porém a Bíblia traz 613 mandamentos, ordenâncias e estatutos, resumidos em 10. Quando você ouve falar em Torá, a Bíblia está falando de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, 5 livros. E nesses 5 livros contém 613 mandamentos. O manto de oração judaico, que é esse meu que está na mesa, se você reparar, ele tem umas franjas, o nome disso é o talit. Dentro do hebraico, o nome talit, que é o manto de oração, aquelas franjas tem o nome de tizi, que a numerologia desse nome é o número 600, mais 5 pontas e 8 nós. 5 mais 8, 13, mais 600, 613 mandamentos. Então, quando estamos debaixo desse manto de oração, estamos dizendo: eu estou dentro do tabernáculo, debaixo de 613 mandamentos. Talvez você já viu um judeu usando a sua kippá, um chapéuzinho que usa na parte de trás da cabeça. Aquilo também simboliza a lei. Ele está debaixo da lei do Senhor. Então Deus entrega a Moisés, e agora Moisés vai trazer essa lei ao povo. E em Êxodo 40, Deus vai dar ordem para se construir um tabernáculo, ou seja, nunca nasceu no coração do homem fazer o tabernáculo, nasceu no coração de Deus. E por quê? Porque a Bíblia diz que durante 400 anos de Egito, uma geração não conheceu a Deus. Ou seja, eles ficaram tão distantes de Deus que se acostumaram. Você já percebeu alguém que se desvia? Para ele a vida dele está normal, mas para você que é crente, você olha e diz: ele não está bem, algo na vida dele não está como deveria estar, porque ele já perdeu a visão. Então para ele tudo certo. Então Moisés está trazendo a ordem de Deus, porque uma geração que não conheceu ao Senhor. Então Deus vai dizer: 2,5 milhões de pessoas, mas eu preciso me relacionar. Quando Deus chama Moisés, o texto bíblico diz que Deus ouviu o clamor do povo. Ou seja, quando veio uma geração que conhecia Deus e começou a clamar,
subiu diante de Deus, e Deus decide resgatá-los. E agora Deus vai dizer: faça um tabernáculo, pois eu quero habitar no meio do meu povo. Que coisa linda! É Deus olhando para nós que não temos nada para oferecer e dizer: eu quero estar no meio de vocês. Eu quero sentir quando vocês choram. Eu quero sentir quando vocês se alegram. Eu quero conduzi-los no deserto. Era Deus dizendo: eu preciso voltar a habitar no meio do meu povo. Deus desejou isso. E vai dizer a Moisés: faça um tabernáculo. O tabernáculo teria 3 divisões. O tabernáculo era o templo móvel da época. Você sabe que Deus é tão lindo que vai dizer: de dia eu virei numa nuvem de fumaça, e à noite numa nuvem ou coluna de fogo. E agora, caminhando com vocês, eu os guiarei. Porém, terá um lugar para nós nos reunirmos. Aí tem os hereges e desigrejados que vão dizer: eu sou a igreja, não preciso ir para a igreja. Jesus não vai vir buscar indivíduos, vai vir buscar a sua igreja. E se você não faz parte do corpo dele na terra, com certeza não é no céu que você fará. Nem todo salvo vai estar dentro da igreja, mas para estar dentro da igreja, sendo tratado e desejar o céu, é necessário. Nem todo mundo que está na igreja vai ser salvo, mas todo salvo tem que estar dentro da igreja. Se você amputa um dedo, tem horas para que te leve ao médico e tente emendar lá com os paradrapos, com fígado, com linha. Se você não vai, o dedo é um membro, sim ou não? Ele morre. E o corpo sobrevive sem o dedo? Sim. Mas o dedo sobrevive fora do corpo? Fora da igreja ninguém sobrevive. Isso é um corpo, nós somos membros. Não adianta querer contrariar a vontade de Deus. Ah, pastor, eu me decepcionei com a igreja, então se mude para Marte. Porque você se decepciona no emprego. Sim ou não? Se sair dele, tem que arrumar outra, vai viver sem trabalhar. Se decepciona em relacionamento, sim ou não? Se separou, vai arrumar outro companheiro, vai viver só o resto da vida. Se decepciona com amizade, sim ou não? E aí passa por cima e continua convivendo junto. Aí na igreja teve uma decepção. Ah, eu não quero mais saber de igreja. Sinto lhe dizer, naquele grande dia Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos te conheço. Mas os que estiverem em santidade habitarão no tabernáculo celestial e reinarão com Deus. Não tem como. Não existe. Isso é mentira que o diabo coloca na cabeça das pessoas, como que se igreja fosse invenção do homem. Ah, foi o homem que inventou. Vamos se reunir para buscar Deus. O homem quer liberdade, querido. O homem carnal, ele quer viver sem regras. O homem natural quer viver ao seu bel prazer e vontade, sim ou não? Foi Moisés que pediu lei para Deus. Diga para o teu irmão: Deus criou lei para te dar limite. Senão a vida ia ser uma algazarra. Ah, vou pegar essa planta é meu Deus. E aí? Qual o primeiro mandamento? Agora
pode tirar. Deus estava dizendo para esse povo: não dá para me servir e ter vários deuses. Não farás imagem de escultura, porque tinha no Egito. Deus estava arrancando o Egito deles, para que quando eles sentissem o vazio, Deus entrar para preencher. E quando Moisés entrega a lei, as medidas do tabernáculo, teriam 3 divisões. Diga comigo, 3 divisões. Seria o átrio exterior. O que era o átrio exterior? Era o local onde todo mundo podia se achegar. Até mulheres se achegavam no átrio exterior. Imagina se fosse aqui, seria a parte externa, seria a parte de fora, estaria na tenda, porém a parte externa. A segunda parte seria o lugar santo, que seria o local da Assembleia Solene da igreja, e o Santo dos Santos, o altar. Dentro desse tabernáculo haveria, dentro do primeiro lugar, o átrio exterior, o altar de sacrifício de quase 2 metros por 2 metros, onde o sacerdote sacrificaria. Depois teria a pia de bronze que ele lavaria suas mãos. A primeira cortina, ele entraria no lugar santo e teria apenas 3 elementos. Do lado esquerdo, o candelabro, o castiçal de 7 braços. Do lado direito, a mesa com 12 pães, simbolizando as 12 tribos, pães da preposição. E mais na frente, antes da cortina do Santo dos Santos, o altar de incenso. Esse lugar não teria nenhuma outra luz, a não ser a luz do candelabro. Deus já estava dando uma mensagem profética, pois esse azeite seria reposto toda manhã e duraria aceso 24 horas. Em nenhum momento o candelabro estaria apagado. E porque eles não errariam o caminho, não precisavam de luz externa e nem de nenhuma outra luz. Em Apocalipse, João descreve o candelabro como sendo a igreja do Senhor. Jesus caminha entre os candelabros. Então Jesus estava dizendo: o candelabro tem a luz que ilumina o caminho. Profeticamente, a igreja tem a luz que é Jesus, que ilumina o caminho do mundo. Para aquele que entra aqui em escuridão, aquele que está perdido, Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo e você não precisa de mais nada. O candelabro, em frente 12 pães, Jesus disse: eu sou o pão da vida. O sacerdote comia todo sábado, trocava, e no ano do sábado os pães estavam quentes. Como pode o pão ficar quente 7 dias? Diga para o teu irmão: quem está diante da luz de Jesus, diga, quem está diante da luz de Jesus não se esfria. Passe o tempo que passar, o pão está quente, está fresco. Jesus está lhe dizendo: eu vou te conservar, eu vou te sustentar. E no Santo dos Santos só teria uma harpa. Jesus diz: a harpa propiciatória. Dentro a vara de Arão que floresceu,
de quase 1 metro por 1 metro, toda de acácia, forrada com ouro, em cima um propiciatório lindo, 2 anjos com as asas cobrindo o rosto. Nem anjo pode ver Deus de tanta glória. E quando o sacerdote chegasse no altar de incenso, ele ia pegar o seu incensário, como os sacerdotes católicos fazem até hoje, e aquela fumaça tipifica a oração, e por meio da oração ele abre o caminho. Não, você não entendeu. Ele vinha com o incensário dizendo: eu estou chegando diante de Deus. E Deus olhava de cima dizendo: quem chega com oração, eu desço para me relacionar. Ele vinha, entrava, e Deus descia no meio dos 2 querubins. Na hora, fumaça, uma nuvem de glória parecida com essa que a gente reproduziu hoje, subia. Meu Deus! E o homem falava com Deus, o sumo sacerdote, face a face, como quem fala com outro homem. Então teríamos um caminho para se chegar até Deus. E na tua casa você vai ler João 7, que vai mostrar Jesus na festa dos tabernáculos. Eu te ministrei para te colocar no contexto, para você entender qual a finalidade do tabernáculo. E aí Deus vai dizer a Moisés: mas toda a família, durante 7 dias no ano, perpetuamente vai fazer uma cabana, um tabernáculo. E qual é o objetivo? Foram 40 anos no deserto, sim ou não? Sim. Deserto é lugar de perigo, lugar de escassez, lugar que não tem comida, não tem água. Mas Jesus disse que seria o que seria. Salmo 78, 18 fala algo lindo. Sabe o que Deus estava dizendo para aquele povo? Eu vou suprir a necessidade de vocês no momento de escassez. Então, festa de tabernáculo é Deus dizendo para a igreja dele: eu não já supri na tua vida, eu não já fui na tua vida. Quando você não tinha, eu dei. Quando você precisou, eu trabalhei. Eu continuo dentro do tabernáculo, no meio do meu povo. Salmo 78, 10. Eu vou ler aqui a partir do 13. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água se erguer como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz de fogo de noite. Abriu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água. Diga para o teu irmão: está preparado? Está preparado? Deu tanta água como a que flui das profundezas. Vai vir da parte de Deus uma liberação tão grande como das profundezas do céu. Da pedra fez sair rios. Aí, sabe o que é lindo? Moisés no Salmo 90. Moisés é lindo que ele vai dizer assim. Moisés vai começar o Salmo 90. Sabe o que eu amo de Moisés? É que o sonho de todo crente é sair do deserto e ir para o pau. Sabe o que eu quero lhe dizer? É melhor deserto com Deus do que palácio no mundo. É melhor escassez com Deus do que muito no mundo. Porque Moisés, ele fez o
culto ao Senhor, as crianças sentavam para descansar. Moisés vai dizer: Deus, amém, faremos. E todo judeu, todo ano, ele sai, nem que seja no quintal dele, e faz isso aqui. E dorme 7 dias embaixo disso, para lembrar que hoje ele está abastado, que Deus tirou do deserto e colocou na terra que mana leite e tem um fundo bem bonito de umas estrelas ali. Depois põe um vídeo aí, por favor. Estava passando no início, mas ele lembra da onde Deus o tirou. Que no deserto, quando eles não tinham nada, pensa fazer barraca no deserto, tudo aberto, o vento. O Senhor os guardou. E teria 4 tipos, eu tenho que finalizar para você entender. A barraca seria coberta com 4 tipos de folhagem. 4 tipos. Uma delas era a cidra. E segundo o ensinamento judaico, cada folha um tipo de cristão. Olha que tremendo. Isso é extraordinário. A cidra tem sabor e fragrância. Simboliza o crente que estuda e pratica a Torá, a lei do Senhor. A cidra, a folha de cidra, tem sabor e fragrância. É aquele cristão que ele se dedica a aprender, mas coloca em prática o que aprendeu. Ele é um exemplo. A segunda folha seria a folha de palmeira. Arrumamos até folha de palmeira esse ano. Ela tem sabor, mas não tem cheiro. Olha que tremendo, o que isso significa? É aqueles que até estudam, mas não praticam. A gente vai lá, é aquele crente capa, pastor. Ele vai para a igreja, mas a vida dele é toda troncha. Não pelo que acontece com ele, o que ele pratica. Ele até tem, como a folha de palmeira, sabor. Ou seja, ele tem palavra, mas ele não pratica. A terceira folha seria a folha de murta, que quer dizer ragaça, o nome de estéreo. A murta tem fragrância, mas não tem sabor. É aquele que se esforça para servir a Deus. Ele sabe pouco, ele se aprofunda pouco, mas ele se esforça para a sua vida ser um exemplo. Ele só tem aroma, ele até exala algo de Deus, mas ele é raso. E a quarta folha é pior, o salgueiro. Não tem sabor nem fragrância. Isso é ensino judaico para tabernáculo. É aquele crente que vem, faz o que ouve e não põe em prática. E tipo assim, eu sou crente, mas minha mão não é, mexeu comigo, eu brigo. Meta a mão na orelha. Ele está vindo, tipo, será que vai ter bolo? É festa, eu vou hoje. Não tem nada para fazer, vou para a igreja. É a folha de salgueiro. 4 tipos de pessoas simbolizam isso. Porém, no tabernáculo teria frestas. Não pode ser todo tampado. Porque o judeu vai dormir olhando para o céu. E quando ele vê o céu estrelado, e o céu de Israel é muito escuro, mas quando está estrelado, dá uma diferença tremenda. Ele se lembra que ele pode estar dentro de uma barraca frágil, mas ele está debaixo de uma promessa. Diga para 2 ou 3 pessoas, não importa o seu estado atual, diga para ele, não importa o seu estado atual. Se você estiver dentro de tabernáculo, você está debaixo de uma promessa. Deus disse para Abraão, se pode contar as estrelas, olha para o céu, meu filho, porque assim como o céu está brilhando, eu farei na tua vida. E de dentro do tabernáculo, ele
ser como a folha de cidra, que tem sabor e fragrância. Qual é o sabor? A palavra. Qual é a fragrância? O que você exala de... Não é ruim ficar perto de gente mal-humorada? Perto de gente que só reclama? Meu Deus. Parece que o urubu que está nele sai e posa em você. A pessoa vai na sua casa, quando sai e fala: nossa, que pontada que deu quando fulano saiu. E com a vassoura atrás da porta, não adianta não, o inimigo já deve ter estratégia. Ele chega, quando vai embora, você briga com o marido. Não tem pessoa assim? E às vezes é até cristão. Se diz. Porque se ele vai para a igreja, ele é um salgueiro, ele não tem sabor nem aroma. É aquele que, se viesse, que ele não está aqui em nome de Jesus, num culto desse, ele ia falar: ah, mas para que tudo aquilo? Ele não entendeu. Só que nós estamos com uma folha de cidra, comendo para ter fragrância, para exalar. Sabe o que é lindo? E eu estou finalizando, mas eu não posso deixar de te abençoar nessa palavra. Porque Deus pede 4 tipos de folha. Você e eu descartaria o salgueiro. Não serve para nada. No ditado popular, não fede nem cheira. Meu Deus. Mas por que Jesus contou com o salgueiro? Jesus estava dizendo: a maior essência vence. Não, você não entendeu. Jesus estava dizendo: pode vir neutro, pode vir sem sentir nada, mas a minha presença é maior. E até aquele que não tem valor lá fora é aceito no tabernáculo. Talvez você conheça um salgueiro que não quer nada com nada, mas Jesus está dizendo: eu estou trabalhando e ainda transformo. Quem faz a obra sou eu. Jesus não exclui ninguém. Pensa naquele pior que você conhece. Ele só não é transformado se ele nunca tiver na presença, amém? Mas se ele tiver vindo, querido, ele vai vir uma vez com birra, 2, 3, 4. Uma hora, alguma coisa da essência de Deus fica nele. Não tem os atribulados que você fala assim: fulano, Deus usou fulano para falar comigo. Aí você fala assim: mas o cara é um morador de rua, um exemplo. Sim ou não? Talvez você diz: o cara é um doido, bêbado. Talvez ele é murta. Ele até exala algo de Deus, só não tem sabor, só não vive isso. Mas ele exala porque ele aprendeu. E se ele aprendeu que Jesus é bom, ele vai continuar dizendo que Jesus é. Quantos moradores de rua é crente desviado? Talvez Deus pode usar ele para falar contigo, mesmo sem estar na presença. Porém, João 7, já estou acabando, pastor. Olha o que João 7 vai dizer: que Jesus estava na festa dos tabernáculos, e no último dia da festa era ofertado uma grande oferta de água. Sim, todo mundo buscava água e levava ao sacerdote. Para quê? Profetizando um ano de ótimas chuvas. Não, você não entendeu? Diga para o teu irmão: tudo que você quer de Deus, primeiro tem que dar para Ele. Deus não me ama, lógico, você é longe dele, você não se sente amado. Se você está perto e o ama, você vai ver que ele é recíproco. Então o povo trazia água, trazia para ofertar.
gente abre e sai na torneira. Agora, quem já morou na onde não tinha água? Quem conhece alguém do Nordeste que anda quilômetros, né, com um balde, com uma lata? Aí é difícil, ó. Aí você valoriza. Até para dar um copo d'água, você também. Porque é trabalhoso. E o povo levava essa água. E João 7, você olha na tua casa, mas Jesus é livre e ele vai dizer aqui, João 7,37. Ele está no templo. E ele está vendo todo mundo trazendo a água. E os sacerdotes profetizando, vai ser ano de bênção, vai ter chuva. Porém, eles estavam no protocolo e tinham perdido a essência. É melhor uma mão vazia com o coração cheio do que uma mão cheia com o coração vazio. Aí Jesus vai dizer, olha, vocês estão trazendo água. Eu estou aqui, vocês não se chegam a mim. E a primeira vez que ele disse, eu sou, foi para Moisés lá atrás. Deus disse a Moisés. E aqui Jesus vai dizer, olha, vocês estão trazendo água. Mas pode ser que vocês bebam e continuem com sede, como ele disse para a mulher no poço de Jacó. E aí Jesus vai dizer, eu sou a água viva. Aleluia. O sacrifício de água no altar sou eu. Aquele que vier a mim, rios de águas vivas fui eu, e jamais terá sede. Há uma corrente de água nesta noite para inundar a tua vida, levar-me ao rio e trazer um tempo de prosperidade. Quem quer isso, aplauda ao Senhor. E o texto do livro João 14. Tá certo, domingo eu saio 10h30 lá no Bispo Grajeiro. Então, vai entregar tudo. Hoje você vai sair mais cedo. Eu creio. Jesus estava dizendo aos discípulos, João 14, o texto do livro, que em poucos dias ele subiria ao Pai. E no céu existem muitas cabanas, tabernáculo, morada, mansão. No céu existe. Se não fosse assim, ele teria avisado. Ou seja, já tem. Aí Jesus fala, mas eu vou preparar-vos lugar. Só que sabe o que é lindo? Talvez até hoje a pessoa que o lugar era lá, que Deus, Jesus ia preparar. Só que Jesus disse que lá já está pronto. E como ele vai preparar um lugar? Porque não é nós que vamos subir, é ele que vai descer. Ele estava dizendo, eu vou subir para junto do Pai e vou estar trabalhando em cada um, preparando um lugar dentro de cada um, porque quando eu voltar é para habitar, para tabernacular dentro de cada um. Em nós. O Aleluia. céu está pronto, querido. Você pensa que Jesus é prefeito que promete e não cumpre? 2000 anos e o céu não está pronto. Quem não estava pronto era nós, talvez há um ano. Se ele tivesse vindo há um ano, talvez você tinha ficado. Se ele viesse há 10, eu teria ficado. Então sabe o que o Senhor está dizendo? Não é que eu estou demorando, eu estou trabalhando em vidas. Diga para o teu irmão, é nós que estamos devagar. Diga para ele, porque a ferramenta que ele usa para preparar sou eu e é você. Nós temos que ganhar vidas
Aleluia. Aí a gente tira o lixo daqui, tira um pecadinho dali, ele vem e nos preenche. E porque Jesus é o nosso tabernáculo, ele disse aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu só te entrego essa revelação e termino. O tabernáculo teria 3 divisões. Teriam 3 divisões. O átrio exterior significa o caminho que todo mundo passa. Olha lá fora da igreja, todo mundo passa, é caminho. Isso é o átrio exterior da igreja. Todo mundo pode passar ali. Porém, após o caminho, Jesus disse: eu também sou a verdade. E aí ele estava dizendo do segundo espaço do tabernáculo, a igreja, a nave da igreja. Quantos entram aqui? Muitos, mas quantos permanecem? Porque para entrar pode-se entrar de qualquer, mas para permanecer tem que estar na verdade. Jesus estava dizendo: eu sou o caminho, ou seja, muitos vêm por mim. Meu Deus. Quantos você já convidou? Quantos você já até trouxe? Mas ele não quis viver na verdade, porque viver na mentira dá mais prazer para a carne. E aí olha que lindo, depois que você está aqui, a Bíblia diz: vós já estáis limpos pela minha palavra. A palavra nos limpa. Depois que você está aí limpinho, você quer fazer parte da onde? Não tem jeito de não olhar para o altar e falar: eu queria louvar, eu queria pregar, eu queria pelo menos limpar a igreja, sim ou não? Por mais que a limpeza é altar, está servindo na obra, é altar. E eu te digo, é muito difícil uma pessoa que vive no altar a vida inteira desviar. A vida inteira, sem negócio. Não adianta você servir a Deus um mês, aquela galinha negócio: tô fraco. Um domingo aqui, o outro fim de semana no pancadão. Eu digo aqui, ó, eu tenho 8 anos, desde novo convertido. Não tenho uma falta sem atestado se fosse trabalho. Tenho um banco de hora adoidado se fosse empresa. Já preguei mal? Já vim sem querer vir? Já abracei precisando de um abraço? Já preguei com vontade de falar: vai cada um cuidar da sua vida, que eu vou cuidar da minha? Mas os 8 anos no altar. Aí Jesus estava dizendo: no caminho muitos passam, na verdade alguns permanecem, mas quando vem para o altar, aí tem vida. Ele estava dizendo: eu sou o tabernáculo, eu sou o átrio exterior, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida dentro do Santo do Santo. Porque se o sacerdote subisse em pecado, ele subia com a cordinha amarrada aqui, ó. Entrava. Aqui era um véu todinho. E aqui dentro ele ficava orando, falando em mistério, dando maior com Deus, dando glória a Deus, aleluia. Se nós fazemos essa festa só de sentir ele, imagina o sumo sacerdote olhando uma caixa quadrada. Quem está entendendo diz amém. E sabendo: Jesus está aqui, Deus está aqui. Era uma festa. Porém, se o povo ouvisse silêncio, já pensou que passar em frente de uma igreja apostólica que nós tudo quer? Ela morreu, foi arrebatada, não sei. Não, tem que ter vida. Quem está vivo faz. Na presença de Deus temos que ser como uma criança. Segura essas crianças para ver, não dá. Estão vivos, são crianças, se expressa. Era o sumo sacerdote aqui.
Felipe vai dizer: Jesus, mas eu não sei o caminho. Eu queria ver o Pai, me mostra. Eu quero que você entenda. Domingo eu ministrei essa revelação e foi uma explosão lá na igreja do bispo Grajeiro. Porque quando Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, quando o sumo sacerdote entrava lá, ele passava pelo caminho, sim ou não? Pela verdade, sim ou não? E adentrava onde tem vida. Perfeito, beleza. E qual era o objetivo dele? Que Deus descesse. Aí quando Felipe diz: Jesus, mostra o Pai, ele não vai dizer: ninguém vai ao Pai. Ele diz: ninguém vem. Como ele diz: ninguém vem ao Pai? Aí ele desce o nível, porque nossa mentalidade não ia aguentar. Ele vai dizer: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, é o caminho que vai dar nele mesmo. Eu e o Pai somos um. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando você entra lá no caminho, vive na verdade, aqui você vê Deus, não sabe como Ele é, mas sente, vibra e sai vivo pela palavra. Ninguém vem ao Pai. Tabernáculos. Se coloque de pé, para você pensar que vai acabar. Esticar as canelas, não dar varizes. Está muito sentado, dá varizes, levanta um pouquinho. Pensar vai acabar, né? Só para disfarçar. O que você tem que entender em tabernáculo? Olha a fragilidade disso aqui. E é assim que tem que ser rústico. Próximo ano nós vamos ter a Arca da Aliança, fazer a entrada dela. Simbólica, é óbvio, né? Por adoração, mas a simbologia. Quem sabe nós façamos ela mais para o canto, coloque os utensílios dentro, você possa entrar, mas depois você pode tirar uma foto da sua família nesse cenário. Mas tudo isso é para você entender. Imagine isso daqui fora da igreja, no deserto. Talvez você já viu um morador de rua e pensa: como ele tem coragem de dormir aí, não tem medo? E você vê ele anos lá e parece que nada ali aconteceu, sim ou não? É a mesma coisa nós. Alguém pode olhar para nós e dizer: eles estão em perigo. A barraquinha dessa no meio do deserto, mas o Senhor estava no meio do povo. Aleluia. Sabe qual é a mensagem de tabernáculo? Não importa o quão frágil você está, importa que Deus está contigo. Ele mesmo disse: eu sou Emmanuel, que quer dizer Deus com. Diga para o teu irmão: Deus está contigo. Deus está contigo. Isso basta, querido. Depois você vai olhar aqui e vai dizer: eita, barraquinha michuruca. Talvez você entrou aqui hoje assim, michuruco. Só o pó. Qualquer vento aqui parece que vai derrubar. Mas é o Senhor dizendo: não é pela estrutura, não é pelo cargo que às vezes nós estamos, é por Ele dentro de nós. Isso basta. Aleluia. Amém? Nós vamos fazer a dança de novo, só que nós vamos baixar as luzes e a pastoria vai até você te ungindo, para depois você não ter que vir e não acabar tarde. Pode baixar as luzes.